e Vitor e Antony, né? Nós somos o grupo Sociedade e Técnica, Contingência, Riscos e Possibilidades. Na data de hoje, a gente tem uma programação que começa agora com a apresentação do professor Peter sobre inovação técnica, desenvolvimento e sustentabilidade e a agricultura da prosperidade e da pobreza. O professor Peter, ele é do Departamento de Economia, aqui da Universidade Federal der Sergipe, e ele integra também o nosso grupo de pesquisa Sociedade, Ciência, SoCiTec. E ele atua com vários assuntos relativos à questão da sociedade com a economia, entre esses assuntos a questão da teoria da prosperidade e da pobreza, entre outros assuntos como inovação, sustentabilidade, etc. E ele vai fazer uma apresentação aí de no máximo 20 minutos e depois a gente faz os comentários. Está sendo gravado, vai ser gravada a apresentação e depois que ele terminar a gente faz os comentários e perguntas. Então fiquem à vontade, bem-vindos. Obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Bem-vindo para este grupo que trata inovação no contexto de riqueza e pobreza, de prosperidade e crises e recessões. Eu começo primeiro um pouco a explicar a função de inovação em relação com a pobreza, não? Porque pobreza raramente se discute na relação com inovação. Parece que inovação é com tecnologia e as empresas, mas como é esta relação da empresa? E o Tony mencionou que sou do Departamento de Economia e dos grandes economistas do período moderno foi o Adam Smith, que publicou em 1776 a obra sobre riqueza das nações. E assim já temos o tema para a ciência econômica, quais são os fatores da riqueza de uma nação. E se pode substituir a palavra nação pela palavra povo. Não se trata da riqueza de indivíduos, no sentido do rei ou da nobreza, porque Adam Smith tinha na mente o povo que chamou ele de nação, os fatores que constituem a riqueza e como se pode dizer riqueza no sentido como sair da pobreza. E historicamente é importante de lembrar que por milhares de anos, quase por toda a história da humanidade, a grande maioria, quase todos, com pouca exceção, eram extremamente pobres. Até no tempo de Smith, no século XVIII, quase às vezes 10 crianças de uma família normal, que era uma família pobre, podiam sobreviver, talvez 3, 4 crianças no máximo. A mortalidade infantil era extrema e a expectativa da vida em geral era curta, mais ou menos, em geral sempre tinha estas exceções,
de pessoas especiais da história, né, como Leonardo da Vinci, etc., mas em grande tamanho, em geral, a expectativa era 40 anos. Né, e destes 40 anos, quase já a última década da vida era caracterizada por doenças. Né? Primeira coisa, perder os dentes. A comida para os velhos existia basicamente em uma forma de sopa. Né? Nas casas, já encender um fogo já era problemática. Assim sempre tinha potinho com água quente, onde se botou quase todas as coisas se encontrou, né? Se encontrou alguma verdura ou algum de um animal ou outra coisa que parece se pode comer, e as pessoas basicamente comeram estes pedacinhos de uma sopa tipo borscht, que ainda existe na Rússia, né? E educação era mínima, não existia, porque não valia, na maioria dos casos, de ler, porque não tinha prensa. Estou falando agora antes da invenção e distribuição da prensa, etc. E foi uma cultura de exceções, né? A certo grupo de nobreza, a um lado é a religião, as igrejas, os monges, ao outro lado, mas também se precisa lembrar, né, não era um luxo morar em um castelo, não era Branca de Neve do Walt Disney a realidade, não existia chuveiro, não existia calefacção, né? Assim durante o inverno na Europa era um frio infernal, né? Faltavam também as coisas frescas durante o inverno, e nossa querida princesa, com tendência também, perdeu os dentes com 25 anos e se tornou não muito mais bem atrativa. Assim, bem diferente a vida neste tempo, antes da Revolução Industrial, bem diferente da que se tem nos filmes ou a mitologia. E um outro ponto, né, não esquecer as crianças, quando quase começavam a capaz de andar, precisavam trabalhar. Não tinha outro jeito. A escola quase não existia, né? E pessoas eram pobres, morando nos campos, e tinha várias tarefas para as crianças, né? Buscar madeira para a cozinha, né? Ajudar a plantar trigo, buscar as frutas. Assim era cuidar dos animais, né? Assim era o trabalho infantil, era absolutamente comum. E as mulheres não tinham nenhuma liberdade fora da casa, porque não tinha jeito de ganhar. Né? No momento quando uma mulher saiu da casa, era quase perdida. Né? Senão, se tornou um mendigo, né? Porque não tinha dinheiro. Como ganhar dinheiro como mulher neste tempo antes do sistema das fábricas? Né? Quando chegaram as fábricas com a Revolução Industrial, mulheres podem sair e ganhar seu próprio salário, seu dinheiro e começar nas cidades, especificamente uma vida com muito mais autonomia. Assim, a Revolução Industrial funcionou no sentido de uma imensa atratividade de sair do campo. E a
aqui no Brasil sabemos que o mesmo aconteceu nos anos 50, né? Quando surgiu a industrialização em São Paulo, qualquer que podia ou queria saiu do campo, né, para buscar uma vida na indústria, né? O ex-presidente Lula é o exemplo clássico deste caso, de ver um futuro bem diferente do futuro no campo e continuar. Se isto aconteceu na Europa, né, no fim do século XVIII, começo do século XIX, em uma forma onde os primeiros centros da industrialização surgiram, né, usando o vapor, a energia de vapor. Né? Esta foi uma invenção central, né? Quase uma invenção de usar energia em grande estilo, né? Porque este foi importante para tirar a água da terra e assim se pode baixar mais profundo na terra para pegar carvão. Antes não era possível, porque a água da terra sempre atrapalhou a escavação do carvão. E Grã-Bretanha, onde surgiu a Revolução Industrial, né, um país onde se encontra carvão e ferro, né, o básico do metal, mineral. Né, um passo mais importante agora é a situação política social. Os britânicos tinham a Revolução 1688, a Revolução Gloriosa, né? E com esta Revolução Gloriosa, o poder central, né? O poder porque o rei foi decapitado, coisas que aconteceram na França só na Revolução Francesa, né? Quase um século mais tarde. Foi gravemente reduzida, né? E assim um ponto que mas em toda a história aconteceu e temos muitos interessantes documentos sobre este, né? Não é só anecdótico, mas quase sempre na China, na Turquia, no Império Turquia, desse tempo o Império Osmânico, né? Era muito importante, né? Sempre aconteceu um fenômeno que mesmo na Inglaterra, antes, né, do Elizabeth I, né, tem documento onde invenções, inovações foram proibidas. Né? Porque quando se faz uma invenção, no sentido como da economia, né, na tecnologia, por exemplo, né, e significa que eles que trabalham neste setor, né, o primeiro efeito é que perdem seu trabalho. Né? E a atitude em toda a história era manter as coisas como estão, porque é um ponto muito importante de entender a relação com a política, né? Se eu sou no poder político, né? Eu sou no poder pelo status quo, porque as coisas estão como estão. E eu não quero mudar. Né? Assim, se nota, por exemplo, o imperador da China, né? Os chineses foram
conhecidas de várias invenções, né, foram sempre proibidas pelo imperador, porque intuitivamente, ou talvez ele viu intelectualmente, que com estas inovações tem uma mudança do poder. Né? E talvez esta combinação, além de ponto importante que já existia a prensa com letras móveis, inventado de Gutenberg, e é muito interessante. Quando foi inventado, né, que permitiu de imprimir livros muito mais baratos. Livros até aí eram um luxo absoluto, panfletos eram um luxo absoluto, só para a alta classe neste sentido e para a igreja possível, porque você precisa copiar à mão e um livro vale se pensa quanto custou de traduzir, neste sentido de escrever um livro à mão, quase meia vida. E toda a alimentação foi quase o valor de uma cópia de um livro e foi limitado a textos clássicos sancionados, porque claramente não se tinha espaço para heresia em qualquer forma intelectual, assim foram os gregos clássicos e a literatura da igreja, basicamente alguns livros sobre medicina, de botânica, né, que consistiam na biblioteca em um monastério. E quando foi inventado a prensa com letras móveis, chegou já a iniciativa de proibir. Mas essa vantagem que a Europa, diferente da China, foi descentralizada. Nós tínhamos um imperador europeu e assim foi implantado e iniciou a reformação. Né? E com a reformação chegou o incentivo para estudar a Bíblia primeiro e para a sugestão da reformação que o povo começa a ler. Né? Assim tinha o incentivo de ler por causa da religião e a oferta por causa do texto, agora livros baratos, e assim tínhamos já bastante processo de alfabetização, especificamente na Inglaterra, não esquecer isto, né? Já era mais alfabetizada que, por exemplo, França ou Espanha e parte da Alemanha. Foi um ponto, e outro ponto era a redução com a Revolução Gloriosa. E agora chegou a Revolução Industrial, e com foi possível de sair pela primeira vez na história, né, de 3 armadilhas fundamentais que atrapalhavam o progresso para toda a história. Né? A armadilha da pobreza, que faltam recursos para investir e acumulação de capital. Né? A armadilha de violência, porque era mais lucrativo de roubar do que produzir, esperar que o vizinho cria e depois atacar, né? Também como em forma de impérios de certos estados que roubavam, né? E a armadilha malthusiana ou demográfica, que quando tinha mais comida, né, surgiu o número de crianças e per capita a renda não cresceu. Né? E se se quer um ano exato, se pode dizer 1800, né, temos esta ruptura de toda a história e em vez de quase uma linha plana, né, tinha este take-off
né, este surgimento do crescimento econômico, né, e claramente esta primeira fase do primeiro capitalismo era duro, a vida era dura para todos, mas, por favor, pensar, né, era menos dura que a alternativa. Né? Sempre se precisa relacionar, claramente as crianças trabalhavam, claramente a vida de uma moça na fábrica não era uma vida de uma rainha, né? Mas era mesmo melhor que a alternativa, porque a alternativa era trabalhar mais ou menos como escravo. Na Europa também existia esta situação que você é de uma família e 4 sobrevivem, só o mais velho moço, macho, recebe a fazenda e os restos precisam buscar mulher, se tem sorte pode se casar, senão uma servidora, né, de outro lugar, em uma forma da escravidão. Né? A escravidão, não pensar em uma coisa única para o Brasil, algo assim, era a situação regular em todo o mundo também, e também foi difícil de fugir, porque o fato não se podia fugir, né? Porque não tinha mais forma de sobreviver. E esta foi a primeira fase. Com a segunda fase, temos esta imitação deste processo, principalmente nos outros países europeus e nos Estados Unidos. Né? E os Estados Unidos tomavam este sistema, capitalismo, mercado, qualquer forma como se quer mencionar, em sua transformação moderna, que se manifesta em uma economia de consumo. Né? Talvez podemos concluir, deixa eu ver um pouco mais abaixo com este foto, se veja um quadro mais este foi. Né? Aqui isto é que aconteceu no século XX. Né? E aqui é o número de famílias que têm certos produtos, né? Como rádio, televisão, carro, celular, fone, geladeira, etc. E isto é a saída da pobreza, né? Que hoje em dia quase que é classificado, uma família que é classificada pobre nos Estados Unidos, se calculamos a existência real, esta família que é classificada um dos mais pobres, vive melhor que o rei de França do século XVII, do Luís XIV, por exemplo, né? Em todos os aspectos. Obrigado, espero suas perguntas e debate. Obrigado. Obrigado, então, professor. A gente agora tem um momento para as perguntas e algumas colocações do que foi falado. A apresentação completa aqui é muito grande, então foi feito um resumo bem sintético, né? Mas fiquem à vontade aí. O assunto é prosperidade, pobreza e inovação. Alguém quer fazer algum comentário? Eu queria fazer por exemplo, sobre alguns bens de consumo, né, que durante um tempo
são considerados como luxos. E às vezes ele diz que somente quem tem muito dinheiro, os mais ricos, têm acesso a esses bens de consumo. Eu gostaria que o senhor comentasse assim, porque usa-se muito esse argumento para dizer que, por exemplo, o sistema capitalista ele leva as pessoas a uma situação de exploração, onde somente quem é rico é quem se beneficia disso e os pobres estão sendo colocados em situação de pobreza. Pensando exatamente nessa relatividade aí dos bens de consumo, coisas que são consideradas como luxo, que no início somente os ricos têm acesso a isso, mas depois toda a população acaba, né, com o passar do tempo, todo mundo acaba tendo uma televisão, automóvel e era sobre isso. Você vê aqui neste quadro, né, que quase começa com uma pequena faixa da população, né, aqui abaixo, né, eletricidade, isso é mais coisa interessante, né? Eletricidade aqui começa aqui, né, aqui 15 anos depois, apenas 20%, né? E depois temos este surgimento aqui da Grande Depressão, uma certa pausa, e hoje é quase 100%. Né? E isto acontece com todos os produtos, né, para você, e agora natural ter um celular, etc. Eu me lembro, né, já mais velho, mas não tão velho, né, que os primeiros celulares foram deste tamanho, né, e custavam em reais quase 10 mil. Né? Foi só acessível para empresários, por exemplo, ou caso como eu me lembro de amigo de golfe de medicina, né, que precisa, que usou já. Né? Por exemplo, vou dizer uma coisa nesta relação, quando nós temos uma conferência nos Estados Unidos do grupo onde estou, do Instituto Mises, também atrai pessoas no setor de finanças dos investimentos. Né? E ao lado de estudantes, né, de professores, né, e alguns que são, de facto, milionários e às vezes realmente bilionários, às vezes quando tem sucesso, e quando se olha por dentro, né, não se vê a diferença. Né? Eles estão quase vestidos igualmente, eles têm celulares igualmente, e comem igualmente no McDonald's, algo assim. Né? E assim, este nível de consumo quase não é muito diferente de outras pessoas. O interesse deles é às vezes o mesmo interesse que tem os pesquisadores, tem a mesma paixão, etc., para pesquisar um assunto, porque simplesmente não tem tempo para consumo. Né? O que atrai, claro, as mídias que você lê, etc., estas são as exceções. Né? Mas a grande maioria, né, e podia mencionar vários nomes, né, tem uma vida como qualquer porque não vale consumir, que prazer de consumir, né? Não é tão grande. Né? Se você não pode comer 3 comidas, né? Você não pode dormir em 3 camas, você não pode dirigir 2, 3 carros no mesmo tempo.